tema da oração de Daniel. Eu gostaria que nessa noite você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Amém? Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo 2. Glórias a Deus. Versículo 1 nos diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-se do sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó vive o rei eternamente, diz o sonho aos seus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Até aqui, por enquanto, amigos. Pai amado, nós estamos na Tua presença, te glorificamos mais uma vez. Aqui está, Senhor, a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, venha falar aos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, por isso prepara-nos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, Deus. Que possamos sair daqui renovados pela Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele pede para os seus astrólogos, para aquelas pessoas que eram mais inteligentes, que estavam mais próximas do rei, pessoas que eram conselheiros, para chegar a ele e revelar a ele qual era aquele sonho e qual era a interpretação. O rei não fala para eles qual é o sonho, mas o rei pede para que eles contem. E eles ficam perdidos. Como que eles vão falar: rei, isso que o senhor está pedindo é impossível. Como nós vamos descobrir? Como nós vamos saber qual é o sonho que o Senhor teve? Como daremos a interpretação? Se o Senhor nos contar qual é o sonho, nós daremos a interpretação. Mas sem saber o sonho, isso é impossível. Então eles se encontraram numa situação onde eles não tinham o que fazer, onde eles estavam sem ter recursos, porque os deuses a qual eles serviam não dariam essa resposta ali, não tinham o poder, não tinham a autoridade para trazer isso para eles. Então eles se encontraram numa situação impossível. O rei furioso emite um decreto: todo mundo vai morrer. Como vocês não são capazes de trazer o meu sonho, de trazer a interpretação, então vai todo mundo morrer, porque ninguém está servindo para nada. Vocês não estão servindo de nada para mim. E quando isso chega até Daniel ele fala: calma aí, eu posso fazer a diferença. A palavra do Senhor, no versículo 14, nos diz assim, versículo 13: saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe do guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso. Versículo 16: e foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu que designasse tempo, para que ele o revelasse o rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Quando Daniel
recebe aquela notícia de que ele também seria morto, porque ele também fazia parte dos sábios, ele também fazia parte da nobreza ali diante do rei, apesar de escravo, ele fazia parte dos selecionados pelo rei. E quando ele fica sabendo, ele, peraí, não, eu vou falar com o rei, eu vou lá e eu vou pedir para o rei um tempo, eu vou pedir para o rei me dar um tempo, porque o Deus que eu sirvo, ele é capaz de fazer. Eu creio que o Deus que eu sirvo, ele é capaz de fazer. Daniel, ele assumiu uma responsabilidade, não somente sobre a vida dele, mas a vida de todos aqueles que serviam ao rei estavam nas mãos dele. Ele assumiu uma responsabilidade, ele chamou o problema para si, ele falou, deixa que eu vou levar. Eu vou lutar por nós, eu vou lutar por cada um de nós aqui. Mas ele tinha um segredo. Ele não ia lutar sozinho. Ele não ia lutar sozinho. Ele chega na presença do rei e fala assim, olha aí, me dá um tempinho. Me dá um tempo. Porque o Deus que eu sirvo, ele é capaz de fazer. Ele é capaz de dar a interpretação. Me dá um tempo. E o rei concedeu esse tempo a ele. O que ele fez? Ele correu para os seus amigos. Vem aqui. Nós precisamos clamar ao Deus Altíssimo. Nós precisamos clamar e pedir para Deus, para Ele usar a interpretação de tudo isso que aconteceu com o rei, diante daquela situação impossível. Daniel teve um posicionamento, uma responsabilidade de se posicionar diante daquela situação, contra aquela situação, não de uma maneira errada, mas de uma maneira confiando somente em Deus. Ele corre para os seus amigos e ele fala, vem aqui. Ele tinha amigos que tinham se separado justamente com ele. Ele sabia que ele poderia confiar neles e a oração deles seria ouvida. Quantas vezes nós precisamos ter uma rede de apoio? Nós precisamos ter essa rede de oração. Nós precisamos ter essas pessoas de oração juntamente conosco. Quantas vezes nós estamos passando por um problema difícil e nós muitas vezes nos encontramos sozinhos. Nós precisamos ter estes amigos, essa rede de oração. E eles não começaram a orar cada um por si. Não. Eles tinham um foco. Eles tinham um único propósito. E o propósito daquela nação era que Deus trouxesse a revelação do sonho. Era que Deus trouxesse a revelação e fizesse aquilo que era impossível para os homens, que era impossível para todos os outros, inclusive para eles, porque aquilo não vinha deles, vazia do Senhor. Eles se juntaram e eles começaram a orar. Quantas vezes nós temos causas impossíveis nas nossas vidas? Causas que nós não sabemos como devemos agir, decisões que nós precisamos tomar, muitas vezes do dia para a noite, muitas vezes a longo prazo que precisamos pensar muito. Quantas vezes existem situações na nossa vida em que o impossível precisa se tornar possível? E como nós vamos alcançar isso? Pela força do nosso braço não vai ser. Pela força do nosso braço, somente com a nossa inteligência, somente com o nosso querer, com o nosso agir, nós não vamos conseguir. Mas nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos de sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Daniel, ele tinha uma sabedoria que vinha do alto. Daniel, ele tinha uma sabedoria que alcançava a sua mente, alcançava a sua vida, e ele tinha algo diferente dentro dele. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você tem algo diferente dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Você tem algo diferente. Nós temos algo diferente. Assim como Daniel tinha aquela mente brilhante, aquela mente diferente, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Ele habita nas nossas vidas e nós precisamos deixar que Ele flua nas nossas vidas, através das nossas decisões, nos ajude nas nossas decisões, nos ajude na nossa oração,
ele chama seus amigos. Eles fazem uma oração uníssona. Eles se unem em favor de um propósito. Quantas vezes nós precisamos nos unir com o nosso cônjuge em favor de uma situação? Quantas vezes nós precisamos nos unir com o nosso pastor em favor de uma questão? Quantas vezes nós precisamos nos unir com um amigo em favor da vida dele, em favor de uma situação que ele está passando? Quantas vezes precisamos jejuar e orar por alguém que está necessitado, por alguém que está sem forças, por alguém que não tem condições, não conta-se com forças para buscar a presença do Senhor? E muitas vezes Deus ele quer nos usar como um canal na vida dessas pessoas. Muitas vezes Deus ele quer nos usar como um canal de bênção, como um canal de trazer essa pessoa para a realidade de Deus. Glória a Deus. Daniel, ele tinha amigos escolhidos a Deus. Escolhidos a Deus. Por quê? Porque ele sabia que eram pessoas que ele podia confiar. Quantas pessoas ao seu redor você pode dizer, neste eu confio? Quantas pessoas ao seu redor, no momento que você precisar, você sabe que você pode contar realmente com ele? Nós precisamos ter essas pessoas ao nosso lado. Precisamos ter essas pessoas ao nosso lado, pessoas que realmente vão cuidar de nós, pessoas que nós vamos ter um cuidado com eles e sabemos que o Senhor vai estar no nosso negócio. Você precisa ter um parceiro de oração. Você precisa selecionar uma pessoa para que essa pessoa ore por você e que você ore e interceda pela vida dela. Quando nós nos colocamos em posição de oração, quando nós nos colocamos em posição de unidade, quando nós nos colocamos em unidade orando por uma causa, o Senhor nos ouve. O Senhor não nos ouve sozinho, sim. Se Deus ele ouve a oração de um justo, você imagina quando 2, 3, 4, 5, 6, 100 justos começam a se unir em um único propósito? O que Deus não pode fazer? Qual é o impossível que você precisa alcançar? Qual é o impossível que você precisa alcançar nessa noite? Que você precisa de uma resposta, que você precisa receber do Senhor uma direção. Apenas ore e confie. Apenas ore e confie. Como foi dito nessa noite, na abertura do culto, a oração, ela é o nosso combustível. A oração, ela é o nosso combustível. Se nós não tivermos a oração como combustível, como nós prosseguiremos? Nós precisamos ter compaixão daqueles que nos servem. Nós precisamos sentir a dor do nosso irmão. Nós precisamos nos compadecer dele, para que nós possamos sim orar e jejuar por ele, orar e fortalecer a vida dele, para que naquele momento em que nós muitas vezes nos encontrarmos fracos, nós temos alguém que nos ajude, alguém que nos levante, alguém que esteja orando por nós. No versículo 19, diz a palavra do Senhor: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. E Daniel bendisse ao Deus do céu. Eles oraram, eles se uniram em oração, eles se uniram em clamor, em favor daquilo que eles necessitavam de uma resposta, que eles necessitavam daquela interpretação. E o Senhor ouviu. O Senhor fez um milagre acontecer ali quando Ele traz para Daniel aquela visão, quando Ele traz para Daniel a interpretação daquele sonho. Então Daniel fez o que? Ele agradeceu a Deus, ele louvou a Deus, ele engrandeceu a Deus e ele deu todo o crédito ao Senhor. Daniel, ele reconheceu, ele deu toda a honra a Deus, ele colocou o Senhor em primeiro lugar, e ele faz uma oração, e ele coloca o Senhor em primeiro lugar, e ele diz: Senhor, tu que és Deus, o Senhor que é o único que poderia fazer isso por nós, o Senhor que é o único que poderia trazer essa interpretação, o Senhor que é o único que está olhando por nós. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quantas vezes nós recebemos bênçãos do Senhor, recebemos a cura,
Nós esquecemos muitas vezes de agradecer ao Senhor, ao Rei Supremo, aquele que nos dá todas as coisas, aquele que nos permite passar, que nos está conosco em tudo aquilo que nós passamos. Quantas vezes nós deixamos de agradecer ao Senhor e dar toda a honra e toda a glória? Daniel, antes de chegar na presença do Rei, ele agradece e ele engrandece ao Senhor. Quando ele chega diante do Rei, no versículo 47 nos diz assim: e disse o Rei: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador. Quando Daniel ele chega diante do rei, primeiro ele agradece e engrandece a Deus. Ele chega diante do rei e fala: rei, você sonhou isso, isso, isso. Sabe essa estátua que você viu levantada? É este reino. Está vendo isso que você viu? Significa isso, ele trouxe, porque Deus deu para ele tudo da maneira correta. Quando Deus ele traz algo para nós, quando o Senhor entrega uma bênção nas nossas mãos, Ele não entrega pela metade. O Senhor não entrega uma bênção pela metade, mas Ele nos entrega uma bênção completa. E quando Ele chega diante do rei, o rei, ele reconhece o Deus de Daniel. O rei ele vira para Daniel e fala: verdadeiramente, o Deus que você serve, Ele é o Deus de Deus. Ele é o Deus que está acima de tudo. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. É um Deus poderoso realmente. Ele reconhece o Deus que existia na vida de Daniel. Quantas pessoas vão reconhecer o Deus que está na tua vida? Quantas pessoas vão olhar para você e muitas vezes não vão dar nada, mas vai chegar um momento onde eles vão reconhecer, onde eles vão ver o Deus que está na sua vida, pelas coisas que você vai alcançar, não pela sua força, não por aquilo que você pode fazer, não por aquilo que você é somente, mas porque Deus, Ele está na tua vida.